meditação é fácil para todos. Isso. Como é que você chegou nessa ideia de que a meditação é fácil e é para todos? É porque né? Não fui eu. Eu acho que nem fui eu que chegou, eu acho que isso é assim. Quando você traz esse tema de que a meditação é fácil e para todos, que a meditação é fácil, imagina, eu começo a criar dentro, e eu confesso que desde o dia que a gente conversou, que veio esse tema, eu tenho trazido isso muito no meu dia a dia. Meditação é fácil, embora eu já medite há mais de 12 anos. Sim. Mas quando você começa a colocar isso, parece como um mantra, sabe? Meditação é Uhum. fácil, meditação é fácil, meditação é fácil para todos. Ok, mas principalmente meditação é fácil, cara, começa a entrar num outro estado de percepção da própria meditação, né? Então eu queria que Exato, você falasse um exato. pouquinho mais, assim, de que, nessa ideia de meditação é fácil para Uhum, todos. uhum, Bom, eu acho que, num certo sentido, eu sempre senti dessa forma. Mas como eu Uhum. ouvia o contrário das pessoas, eu acho que a própria atitude de meditação leva, então tá, então eu vou considerar que é difícil. Sabe, por que é Legal. difícil? Ah, então me diz, por que é difícil? Então eu escutei várias coisas ao longo desses anos. Por exemplo, porque eu sou uma pessoa muito agitada. Bom, então, mais até do que para mim, isso é necessário para você. Tá? Então, Uhum. né, é para todos nesse sentido, é importante para todos. Né? É porque eu não consigo ficar sentado. Bom, você não consegue ficar sentado, você pode fazer deitado, reclinado, por exemplo. Né? Porque eu acho que isso não leva a nada. Bom, isso são ideias que você tem. Então, o que eu vejo é que a primeira coisa necessária é, de fato, mudar a visão, né? Como eu disse antes de qualquer técnica. Uhum. E mudar a visão significa olhar para isso de uma outra forma. Mas para olhar para isso de uma outra forma, é necessário você olhar para isso da forma que você olha agora. Então você olha para isso como? Isso é Uhum. importante. Né? Uhum. Eu olho para isso como uma coisa chata. Eu olho para isso como uma coisa trabalhosa. Eu olho para isso como uma coisa difícil. Né? E aí, buscar formas. E aí, claro, para isso a gente recorre ou a um instrutor, ou a uma literatura. Então, quando você disse agora há pouco, por exemplo, meditação é uma disciplina, Uhum. claro, quando a gente escuta isso, já é um pouco difícil, porque, disciplina, que coisa chata. Disciplina, Além de eu achar exatamente. chato, difícil, ainda vou ter que ter uma disciplina. Eu já Uhum. sou obrigado a tantas coisas durante o meu dia. Não. Pense em disciplina como aquilo que acontece entre um mestre e um discípulo. Né? Disciplina vem daí, vem de Uhum. discipulato, de discípulo. Ou seja, de você obter informação sobre isso, de alguém te ajudar nisso. Ou uma pessoa que já medita. Às vezes um livro, se não tem uma pessoa que possa te ajudar nisso. Hoje em dia com a internet é muito fácil. Antigamente não tinha, ou era longe, ou era distante, então a gente tinha os livros, que continua tendo. Né? Uhum. Então, aí eu vou buscar informações. Então tá, então eu acho que não dá porque eu sou uma pessoa muito agitada. Então eu diria o seguinte: qual o problema? Senta e percebe a sua agitação. Você não tem que ficar de um outro jeito. Esse é o ponto tão difícil. Que legal isso. Então eu sento e me dou conta de que eu estou aqui, exagerando, né? Assim, agitado. Tá Uhum. ótimo. É só para sentir isso. Não é para ir para um outro lugar. Não é para tentar uma coisa diferente, porque se fizer isso, você vai se frustrar. Né? Uhum. Eu acho muito difícil. É curioso, né? Porque o que eu acho difícil é ficar pensando o tempo todo, é ficar agitando, mexendo o corpo o tempo todo, é ficar fazendo alguma coisa o tempo inteiro. Isso é difícil. Isso você já Uhum. faz. Né? Não fazer nada é a coisa mais fácil do mundo. Não é ainda? Então, vamos começar. Então, a primeira coisa que eu acho é isso, de visão. De realmente a gente aceitar aquilo que a pessoa, o aspirante, a meditante está propondo para a gente, está Uhum. trazendo para a gente, aceitar aquilo e ajudá-lo a mudar essa visão. Se ele está vindo é porque ele já tem essa vontade, ele ou ela, né, de Sim. fazer isso. Então a gente acolhe aquilo e diz, certo, eu entendo. Né? E aí vai Uhum. mudando o jeito de olhar para isso. E pode Legal. ser que a gente fique um tempo só conversando. Às Uhum. vezes fica mais de um encontro ou dois, ou enfim, porque a gente precisa mudar isso. Quando Uhum. a gente começa a sentir que está mudando quando a pessoa diz, está legal, eu quero experimentar.
Em geral, eu até Exatamente. freio um pouco mais de calma e ainda continuo, porque esse desejo, essa vontade é importante, né? Sim, sim. E aí tá, então vamos começar. Então agora a pessoa já está olhando para aquilo de uma outra forma, ela já entendeu, isso é mental, por enquanto, Uhum, não é ainda vivencial corporal, mas ela já entendeu que não só não era daquele jeito que ela pensava antes, ela já não está mais pensando uhum, daquele jeito, como agora ela realmente está olhando, vendo dessa outra forma. E isso não uhum, parece uma coisa tão difícil assim, ou tão impossível assim. Pronto, mudamos a visão. Aí vem a uhum, parte da prática. Então vamos lá, o que é que eu preciso? Aí vem a técnica, e esse é um outro problema, porque em geral as pessoas acham que tem que acordar às 4 da manhã, meditar durante 1 hora, se sentar em posição de lótus, ficar imóvel, botar lá um incenso, porque o incenso tem que participar disso, mas enfim, botar lá um incenso, fazer fazer um mantra para Ganesha, sei lá. Cara, você pode fazer tudo isso se você gostar, claro, mas claro. assim, deixando a coisa bem simples, nada disso é necessário. E Uhum, esse conjunto de instruções é muito difícil para a maioria das pessoas, se não impossível. Ah, porque ainda tem uhum, aquela instrução, e aí você para de pensar. Mas ninguém consegue fazer isso. Então, uhum, a gente está pedindo para uma pessoa uma coisa impossível. Tá? Agora, se a gente começa, então, a dar uma técnica possível, porque a gente já conversou com ela, a gente já viu o jeito dela, uhum, uhum. percebe o que é fácil, o que é difícil. Eu, em geral, começo pedindo 3 ou 5 minutos no máximo, uma vez Legal. por semana. Tá? Então tá, você vai se sentar, escolhe o dia, que hora? A hora que você quiser. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, tanto faz. Né? Ah, mas eu não consigo ficar em posição de lótus, minhas pernas doem. Senta numa poltrona, não tem problema nenhum. Ou seja, a gente precisa tornar a técnica alguma coisa não só possível, mas também fácil e prazerosa para aquela pessoa, Uhum, de alguma uhum, maneira. Né? Claro que se ela me disser, eu vou deitar. Olha, deitar, a menos que você esteja doente, não é uma boa ideia, porque aí você vai dispersar demais. Então, senta uhum, numa poltrona confortável, por exemplo. Então, a gente precisa uhum. ajustar a técnica para ser agradável, para ser confortável para aquela pessoa. Né? E Sim. você vai apenas se dar conta do que está acontecendo. Não é para chegar a algum lugar, não é para mudar nada. Mas isso ela já entendeu na conversa. Né? Uhum, Assim a uhum, gente vai mostrando na técnica. Então, pronto, estamos ajustando a técnica. Aí chega o momento começa a dar cliques para ela, cara, entendi. Ou seja, aí ela está entendendo num outro nível, não só aqui. Tá? uhum, Depois que ela tiver entendido isso, aí a gente pode pensar em fazer ou com maior frequência ou aumentando os tempos. Mas ainda uhum, assim, aumentando de 5 para 8 ou para 10 minutos. Não vou fazer 1 hora, não faz 1 hora. Porque se você uhum, fizer 1 hora, você vai parar depois de 2 ou 3 dias. uhum, Isso vai começar a incomodar, isso vai começar a atrapalhar o seu dia, isso vai começar a ficar chato. Então, existe uma necessidade de cuidar do processo, né? Como você vai chocar um ovo de galinha que você tem ali, você vai botar uma lâmpada em cima para devagar. Não adianta você botar ele no micro-ondas porque você quer chocar ele rápido, você só vai estragar tudo e não vai dar certo. Né? Então tem que É o ser tempo é o tempo das coisas, né? o tempo das coisas, ou seja, isso aqui precisa ir se desenvolvendo. Não Uhum, adianta forçar. E também não tem para quê. Porque senão, de sim. novo, a gente está naquela mentalidade, eu tenho que alcançar alguma coisa, eu tenho que chegar em algum lugar, eu tenho que ser mais. Não, não é assim. Aqui não é isso. Né? Uhum, Competição pode ser muito bom em outras áreas. Se você tem um negócio, talvez você precise mesmo anunciar uhum, mais, correr na frente, mostrar sua cara. Isso é outra coisa. Mas na hora que você se uhum. senta, essa lógica não funciona. Né? Que legal. Por aí. Bacana. E uma vez que isso esteja estabelecido, então aí a gente pode começar a pensar numa rotina. Tá? Vamos dizer 5 minutos 3 vezes por semana, ou 10 minutos 2 vezes, e Uhum, aumentar isso muito aos poucos. Até que normal, quando a pessoa tem muita vontade de aumentar, segura um pouquinho mais aí. Né? Então vamos fazer o uhum. seguinte: uma vez por semana só, você vai fazer o dobro desse tempo que você está fazendo. Então, uma vez por semana só, em vez de 10 minutos, você vai fazer 20, mas só uma vez.